Papo Mineiro hoje, nós teremos uma prosa sobre patrimônio cultural com a arquiteta urbanista Marília Palhares. Ela é atual presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, o IEFA. Então, nós vamos conhecer muito da Marília, mas também muito do IEFA, que as histórias se encontram muitas vezes. E é com muita alegria que eu estou fazendo essa entrevista. Bem-vinda, Marília. Muito obrigada, Hernani. Obrigada pelo convite, a oportunidade de poder levar à sociedade o trabalho do IEFA, especialmente. Isso mesmo, né? E também conhecer um pouquinho da Marília, né? Eu gosto mais de bastidor, sabe, Hernani? Eu sou mais de bastidor. Eu também. Eu gosto de jogar holofotes, jogar luzes. Eu fico falando com o pessoal, gente, eu tenho que arrumar um jeito da minha cara sair fora do programa, porque a pessoa entrevistada que é a principal. Aí tu fala assim, não tem jeito, não, que a pessoa não vai conseguir falar se não te ver. Eu acho que isso é verdade. Eu não consigo olhar para uma câmera de forma tão neutra, né? A gente é invada de emoções, então essa neutralidade justamente dificulta a vida. E te falo o seguinte, esse programa hoje já tem mais de 400 entrevistas, o principal ganho foi meu, porque as histórias são lindas, as histórias são enriquecedoras, inspiradoras, né? Então, eu também ganho bastante. Sem dúvida. Então, vamos lá. Hoje é a sua história. Você com a palavra. Bom, eu sou uma belo-horizontina raiz, né? Meu pai nasceu em Belo Horizonte ainda pequena, e uma família... Meus pais eram professores. Meu pai era engenheiro, professor da UFMG, foi a vida inteira, e minha mãe, dedicada à música, foi concertista, teve alunos, mas eu acho que a geração de hoje nem os conhece mais. Dava aula de música na UENG, hoje UENG, né? Na época tinha um outro nome que eu levava muito para as aulas e tinha muito orgulho da atuação dela, né, musical. E nasci numa Belo Horizonte pequena ainda, conheci essa cidade como poucos, né, conheci o crescimento dela. Meu pai, inclusive, ele morava ali perto do Minas Tênis, Minas 1, né, nem tinha outros Minas, ali na Antônio Aleixo, e diz ele que ia ao centro e para ir para casa ele passava por muitos matagais, então era uma cidade que estava ainda se formando. Justamente. E uma família conservadora, uma família tradicional, e com valores muito éticos, né? Meu pai sempre falava que ele é do tempo em que ganhar dinheiro era vergonhoso. E isso ele me passou muito. Eu não sei nunca privilegiar a questão financeira, desculpa, em qualquer circunstância. Meu valor sempre é a causa a que eu me dedico. Eu estudei em bons colégios, né? E minha formação que me orientou melhor para a vida foi ter estudado no Colégio Helena Guerra, de origem italiana, e onde a cultura era muito humanista, né? A gente tinha aula de latim, aula de música, muito esporte, muita história. Tive uma grande professora, Efigênia Lajo, que me ensinou a história de um olhar muito mais rico, né? E a gente até então estudava muito cronologia, a gente começa a conhecer uma história num outro ângulo, professora de português, professores excelentes, e ali eu aprendi muito a me colocar através dos porquês, né? As irmãs do Helena Guerra nos ensinavam muito a entender a vida através do porquê. Eu acho isso muito importante, porque a gente compreende os cenários, né? Compreende as pessoas e percebe o contexto. Muitas vezes a gente cria, às vezes, algumas percepções ou narrativas, hoje em dia é a palavra que mais se usa, mas sem entender exatamente por que as coisas chegaram e estão acontecendo. Isso sempre foi muito claro na minha vida. Eu sempre antecipei tanto aos porquês que meus filhos não tiveram
a crise dos porquês, né? Eu acho que eu sempre me antecipei a isso. E hoje eu vejo que eles incorporaram também essa forma de ver o mundo. Eu optei pela arquitetura até por um fator que não foi exatamente a minha atuação hoje. Eu achava que eu desenhava bem, doce engano, nunca desenhei bem, e achava que era uma pessoa criativa. Na realidade, a minha arquitetura, em termos de projetos, é uma arquitetura que tinha, dentro dos 3 pilares da arquitetura, ou seja, estabilidade, estética e funcionalidade, a minha estética era comum. O dia que eu me formei, meu pai disse assim: minha filha, se você fizer o comum bem feito, desse por bom resultado, né? Mas a minha funcionalidade sempre funcionou muito, e dentro dessa formação humanística eu sempre tive uma visão mais ampla, sempre tive uma visão dos fatos mais holística, né? Eu nunca me especializei exatamente em quase nada, e a arquitetura acaba nos conduzindo para projetos, nos conduz muito para uma formação muito de detalhes, né? Eu nunca gostei de detalhar na arquitetura, eu acho que o detalhe faz toda a diferença. Então, a minha arquitetura tinha uma estética muito simples, mas a funcionalidade e a questão da estabilidade, que muitas vezes a gente remete para outros profissionais, sempre foi muito privilegiada. Mas nessa perspectiva, assim que eu me formei em 75, na Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, era a única que tinha em Minas Gerais até então. Na realidade, quando eu me formei, ainda era um tempo em que não se falava em empreendedorismo, né? A minha formação nunca foi para ser empreendedora, sempre foi para atender ao outro. Eu gosto muito da palavra servidor, né? De servir ao outro, numa perspectiva, inclusive, de relacionamento, numa sociedade que a gente nasce para ser útil, né? Essa foi um pouco minha formação. Eu opto por trabalhar com habitação de interesse social. Me formei em 75 e 76 eu fui trabalhar no Inocop Centrab, que era um órgão de assessoria a cooperativas habitacionais, ligado ao programa de cooperativa do BNH. Né? Trabalhei muito com o doutor, direto não, mas sempre relacionado às diretrizes do Dr. Paulo Gaetani, Henriqueta Arantes, Ferreira Alves, eram pessoas de referência, doutor Jano Santiago, muita saudade dele. Eram pessoas que nos orientavam, e dentro do Inocop, Padre Aguinaldo. Padre Aguinaldo era um senhor que, circunstancialmente, conheceu meu avô pessoalmente, meu avô, que é uma pessoa que a família toda tem um imaginário a respeito dele, porque ele morreu quando meu pai tinha 17 anos, e nós todos, netos, não o conhecemos. Então, todos nós o conhecemos a partir dos relatos de nossos pais. E o Padre Aguinaldo conheceu meu avô. Então, é um avô imaginado, né? Um amor que a gente acredita que a gente não conviveu, mas que a gente sabe da qualidade que seria através de nossos pais. O Padre Aguinaldo era padre, já tinha, na época, próximo de 80 anos, mas era uma pessoa de uma cabeça imensamente aberta. Ele me dava conselhos fantásticos. Ele foi fundador da Escola Social de Minas Gerais e, à frente do Inocop, valorizava muito o aspecto social do programa. Foi um programa de muito sucesso e eu me sentia tão feliz ali que eu olhava muitas vezes para os colegas, olhava para cima e dizia: gente, nunca fui tão feliz na vida, porque a gente entregava habitações para as pessoas que precisavam, né? A casa é um símbolo, né, de estabilidade, de segurança social, segurança financeira, segurança para os filhos, uma série de valores aí. E aí, quando a gente entregava, para mim era um prazer muito grande. E todo o processo, eu participava de todo o processo. Eu entrei para ser arquiteta do setor de divisão de projetos, e ao longo do tempo identificaram esse meu perfil de uma visão mais ampla do Instituto. O Fernando César Corrêa, a quem eu também agradeço muito ter convivido. Hoje ele, inclusive, ainda detém o Inocop, que se reduziu demais com a finalização do BNH. Criaram uma divisão que eu não tinha, eu era chefe de divisão sem ter nenhum funcionário, na verdade eu fazia tudo. Mas eu fazia esse trânsito entre o setor financeiro, direito, social e técnico, né? E
Ali, eu acho que uma família que a gente nunca mais desligou, tem bons amigos desse tempo. E, com isso, o lado social meu foi mais ainda fortalecido, e eu assim, ia em assembleias, ouvia as pessoas, diziam que era possível, que não era possível, entendi da parte financeira também. Então, foi um trabalho que me fortaleceu nessa perspectiva de sempre ter uma formação mais generalista, né? E com isso, acho que isso foi mais ou menos a minha vida o tempo todo. Eu trabalhei 8 anos nessa instituição até que o BNH finalizou, por várias questões que, né, na época eu me lembro da gente, de uma tristeza muito grande da finalização do órgão. Todos nós éramos muito dedicados a esse fator. Você tem só como referência, né, o Conjunto Habitacional Estrela d'Alva, o projeto do Joel Campolina, é um dos projetos que a gente executou. Que maravilha! Era um projeto. Eu acompanhava a execução do projeto e os escritórios. Eu já tinha sido estagiária do Joel, e estar próximo dele naquela época foi muito enriquecedor. O Joel é um grande arquiteto também, que eu admiro muito. Tivemos projetos do Humberto Serpa, só bons arquitetos, Jairo Fernandes, eu que acompanhava todos os projetos nos escritórios deles, e muita dedicação também à área do urbano, né, a área de fazer projetos de loteamento, até foi uma área que eu acabei atuando um pouco depois que o Inocamp acabou. E a gente, de uma riqueza, a gente praticamente ocupou a cidade. O Barreiro, quando eu cheguei no Inocamp, o Barreiro era só um lugar vazio, e a gente construiu uma boa parte do Barreiro. Tem lá o conjunto Ademar Maldonado, Antônio Teixeira Dias, todos esses projetos foram construídos por meio do programa de cooperativas habitacionais, e são bons projetos. E o mais interessante é que a gente privilegiava muito mais o conjunto de pessoas, a gente entendia moradia de uma forma muito mais rica do que se entende. Desculpa. Não, sem problema. A moradia, na realidade, a gente entendia como uma composição não só do teto para morar, mas também a necessidade de ter ônibus, né, para você ter o direito de circular pela cidade, a questão do comércio, a questão da educação. Então, a gente entregava os conjuntos habitacionais com grupos, no Antônio Teixeira Dias, a gente fez o grupo maior modelo da então CARP. A gente sempre entregava com uma associação de moradores fortalecida pelo nosso social, ficava muito tempo ainda sendo acompanhado. A gente criava, antes da mudança, grupos para trabalharem o trânsito, né, levar ônibus, porque normalmente eram áreas, às vezes, um pouco distantes do centro. A gente entregava comércio, mercearias, né? Então, era um bairro que a gente estava construindo, não eram simplesmente casinhas, né? E esse trabalho era muito rico, muito gratificante mesmo. Bom, o BNH acabou, eu estava com o meu primeiro filho pequeno, eu fui trabalhar no escritório, e um pequeno escritório, a gente fez alguns trabalhos, nada que se possa dizer que as pessoas possam se lembrar, mas foi um aprendizado também como empresária, para concluir que empresária eu não sou. E eu acho que essa humildade de reconhecer a limitação da gente, inclusive, isso foi um ensinamento do meu pai, que ele me deu aos 16 anos um livro que dizia assim: todo mundo é incompetente, inclusive você. Então, eu acho que a inteligência está na percepção correta de quem você é, e na necessidade de criar laços. Eu falo muito bem de amigos, que acabam se transformando em amigos, né? Laços profissionais, para que a gente possa cobrir essas carências, né? Eu sempre trabalhei em grupo, sempre trabalhei com pessoas que a gente percebe principalmente alinhadas com esses princípios, né? E tive também uma empresa... É interessante, Marília, porque você está contando a sua história e eu estou reportando para agora. Como é que as experiências servem para o futuro, né? Quando a gente sabe fazer, quando a gente aprende a fazer, né? E inteligência, para mim, a gente já tem uma mania de falar assim: a pessoa é inteligente. Não, a pessoa é atenta, porque a maioria é distraída.
Né? Hoje, A pior maioria não ainda, se né, percebe ao redor. Então, quando a pessoa é atenta, então ela fica inteligente. Eu falo que a humildade é sinônimo de inteligência. A gente, quando fica muito vaidoso, né, você perde um pouco o distanciamento da autocrítica, né? E com isso você perde a oportunidade de crescimento. Então, a crítica e a autocrítica são sempre muito necessárias na trajetória do crescimento. E a gente não vive sozinho, né? Eu acho que a gente o trabalho é resultado de um time, de uma equipe, né? E quando você faz sempre tem sempre essa percepção voltada para o ambiente, é fundamental para que a gente possa crescer mesmo, né? Eu falo que hoje meu foco é poder ser melhor um pouquinho a cada dia, né? E eu acho que eu sou melhor quando eu escuto o outro, quando eu aprendo com o outro, né? A gente estava comentando aqui sobre a equipe do IEFA, com esses jovens eu tenho aprendido demais, sabe? Eu acho que a gente permanece jovem quando a gente permite a oxigenação, permite novos conhecimentos, né? Eu acho que o corpo envelhece, mas a cabeça pode permanecer jovem, né? Bom, justamente. bom, Aí chegou o IEFA. Aí chegou o IEFA. Nesses pequenos intervalos, eu tive uma empresa de design, eram 7 designers muito conhecidos em Belo Horizonte, não vou nem citar os nomes para não comprometê-los, e eu era a administradora deles, eu administrava. Mas acabou que foi só uma experiência, chamava Família D, de design. Mas eu fiz excelentes amigos que até hoje encontro com eles, nós temos boas lembranças desse período. Não deu certo por causa de acertos mesmo de trabalho, muitas vezes um não concordava com o que estava sendo apresentado, mas todos de excelente qualidade. E aí eu ainda também, né, buscando esse caminho, eu tinha sido aluna do Ivo Porto Menezes, que tem até uma certa relação com minha família, e sempre o admirei muito, ele sempre foi uma referência para mim na área de patrimônio cultural, e eu acho que era a única experiência com patrimônio. Eu fui estagiária dele, fiz o levantamento de várias fazendas da Estrada Real, que era um trabalho que ele estava fazendo, era uma delícia, no sábado eu saía com a turma da escola de arquitetura, eu era a única mulher, então eles me tratavam a pão de ló. A gente fazia churrasco no meio do mato, a gente levava minha trena, media tudo, não tinha trena eletrônica, era tudo ainda muito manual. Depois eu desenhava, então, várias fazendas que foram identificadas, fazendo carreiras, algumas fazendas ali da Estrada Real, próximo ali de Ouro Preto, naquela região, a gente percorreu perto de Barbacena, a gente percorreu e levantou, e foi um trabalho fantástico. E a minha família muito voltada para a questão de patrimônio. Aí é um detalhe, mas que nunca foi, vamos dizer, a causa da minha dedicação, mas é porque a família é muito dedicada a isso. O IEFA foi criado a partir de uma ação de um tio meu, que assinou o termo de criação do IEFA, mas porque ele era uma pessoa, minha família toda muito voltada para a cultura e com esses valores humanistas, né? Dinheiro não está na frente nunca. Abílio Machado, Abílio Machado Filho, Abílio Machado era meu avô, Abílio Machado Filho, então a gente já tem essa perspectiva. Eu estava na escola de arquitetura, pensei em estagiar no IEFA na época, porque o máximo era estagiar no IEFA, a gente falava isso muito, todo mundo, o patrimônio era uma novidade para a gente, né? Minas Gerais só tinha atuação do IFAM, foi também meu professor na escola de arquitetura, o Johnny Machado. O Johnny Machado foi mais um contato através lá da Habitação de Interesse Social, mas tinha Marina Evelyn, que era a mulher dele, a própria... foi presidente do IEFA, vou lembrar o nome dela, que faleceu, dizem que ela faleceu de mau gosto, de tristeza, né, por conta da demolição do Metrópole. Gente, vou lembrar o nome dela. Cuja biblioteca foi salva pelo colégio, pelo Isabella Hendricks, né? A biblioteca dela foi adquirida pela Isabella Hendricks e o Renato de Souza, que levou para lá, que era o diretor na época. Suzy de Mello. A Suzy de Mello era uma referência, um professor. Então, eu estudei com excelentes professores muito voltados para a questão do patrimônio. E eu vou trabalhar no patrimônio
A Jurema Machado, que é uma pessoa que eu admiro muito, foi para... Ela era trabalhava, tinha iniciado um trabalho em Ouro Preto e foi convidada para ser presidente do IEFA. E esse trabalho, né, com essa defasagem de gestão estadual e municipal, eu acabei dando continuidade ao trabalho dela, fui trabalhar na primeira gestão do Ângelo Osvaldo, né, do prefeito Ângelo Osvaldo, fiquei lá 2 anos. E aí é que eu acho que começa um pouco essa minha visão de patrimônio, muito alinhada com a questão social que eu trazia pulsante dentro de mim. Né? Eu chego em Ouro Preto num contexto de muito conflito com a comunidade, né, local, com os ouropretanos, que sempre tiveram pouco entendimento do que seria esse trabalho de cuidar, de preservar o patrimônio. Eles se sentiam muito sobrecarregados na perspectiva de que eles não entendiam, não traziam vantagens para eles só viam ônus. Né? O tombamento realmente é um instrumento de carga, né? Ele tem uma carga. Depois, quando se reconhece isso, começa a se estudar um pouco de dar uma nova dimensão para esse ônus que é efetivo, que não poder demolir, destruir nem mutilar, que são os princípios estruturantes dos efeitos do tombamento, são muito sobrecarregados. O Hernani, eu vou só buscar uma água para mim, que eu esqueci de pegar aqui, pode? Claro, só, por favor, me desculpem, tá? Não, fique à vontade. Nossa, a história está sendo tão boa, né? A gente conhecer um pouquinho desse importante órgão, né? É o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico. Muitas vezes a gente ouve o nome IEFA e não compreende, né, o objetivo de tal órgão. Então, Marília está sendo muito boa nessa contagem do IEFA. Desculpa, Hernani. Não, é bom também. Está muito calor, né, Marília? Está muito calor, a gente fica com a boca seca. Eu não me preparei, porque eu não tenho, né? Eu não dou aula nem nada, desculpa. Depois você edita, você consegue editar isso, não consegue? Não, está ótimo e vamos continuar. Então, sua história dentro do IEFA. Bom, eu chego no IEFA eu trabalho em Ouro Preto, e aí começa muito essa visão social de Ouro Preto. Na realidade, eu me aproximo da comunidade. E fui muito criticada, não pelo Ângelo Osvaldo, porque absolutamente sempre me afinei com ele, mas muito criticada ainda pela instituição, o IFAM de Ouro Preto, que achava que era ainda um período do IFAM em que não se informava os motivos pelos quais os projetos eram indeferidos. E eu comecei a perceber essa dificuldade, né, de entendimento, e da perspectiva de achar que o entendimento tem que ser claro para que as pessoas se apropriem da ideia, essa coisa do diálogo. Eu, então, fui conversar mais com a comunidade. E esse trabalho, lá a gente aprovou o primeiro plano diretor de Ouro Preto, eu consegui aprovar por unanimidade, Jurema nos ajudou muito, que ela era oriunda do Plambel, também é um órgão de planejamento metropolitano, que até hoje é referência nacional. A gente fez esse primeiro plano diretor, que foi aprovado, tivemos reuniões com a Unesco, fizemos um trabalho voltado para habitação, eu começo a fazer essa articulação com a minha área anterior, porque eu entendia que as obras clandestinas que aconteciam em Ouro Preto, elas eram oriundas da falta de um programa de habitação para a cidade. Ouro Preto tem um custo muito alto de moradia, e as pessoas, às vezes, casavam seus filhos e não tinham para onde eles mudarem, porque os aluguéis eram muito caros, ainda são muito caros, né? Apesar de toda a história do momento do esvaziamento na mudança da cidade, mas com a recuperação das ocupações, tudo lá é muito caro e o mercado imobiliário era muito instável. Então, as pessoas começavam a fazer suas reformas
e não comunicavam ao IPHAN, porque eles sabiam que o IPHAN não iria permitir, e não entendiam por quê. E aí essa visão mais holística mesmo, né, mais generalista, de que o patrimônio sozinho ele não dá conta, era isso que eu estava te falando ao princípio. Na realidade, para a gente entender o contexto do patrimônio, a gente tem que entender que o patrimônio não é para os órgãos de preservação, o patrimônio é para a sociedade que o produziu, e ela podendo manter ou ressignificar os valores que motivaram o tombamento, elas conseguem fazer preservação sem precisar da posição muito frequente dos órgãos de preservação, ficar só com fiscalização. Eu entendo que o uso e a ressignificação do patrimônio é que faz com que ele seja valorizado, fruído e usufruído, né? Que eu acho que é um pouco o momento que a gente está vivendo. Bom, eu fui para o IPHAN depois, fui trabalhar para o IPHAN, estava chegando o Monumenta no Brasil, o Monumenta com uma visão também de patrimônio até um pouco muito pequena ainda, muito reduzida, com aquele patrimônio material, o imaterial nem existia ainda. Acanhada, acho que a palavra boa é essa. E eu me lembro, inclusive, que me convidaram para o Monumenta, mas eu com uma experiência só local de Ouro Preto, e optei por ir para o IPHAN, onde eu tive uma excelente oportunidade, dada pela Cláudia Lage, a quem eu sempre sou muito grata, porque o IPHAN realmente é uma academia. Ali eu aprendi muito, eu fui ser chefe de divisão técnica, que corresponderia a uma diretoria, e superintendente substituta, e a Cláudia me deu essa oportunidade, eu convivi com todo o corpo técnico de excelente qualidade do IPHAN, ainda era uma parte no Rio, e, na realidade, eu me enriqueci muito ali, aprendi demais, tanto na prática quanto na teoria. Eu sou muito grata ao IPHAN. Lia Mota, uma referência para mim, Sônia Rabelo, até hoje, são amigas que, se eu ligar, elas me conhecem, me salvam, né, me orientam, e eu nunca trabalhei sem ter certeza das coisas. Certeza é muito ruim, mas ter certeza para alguma coisa, você precisa de construir essa certeza, né? Então, na realidade... Agora, vamos falar, Marília. Vamos falar agora da sua presença no IPHAN, agora, no IEFA, agora, atual. Vamos falar nisso, né? Porque tudo isso foi uma trajetória belíssima que você foi adquirindo conhecimentos, experiências importantes com pessoas, porque a gente tem gurus bons, né? A gente tem gurus bons, a gente também fica bom. Isso. Então, eu queria agora que você contasse um pouco da sua presença no IEFA hoje. Eu vou pular rapidamente para hoje, mas só isso. Eu entro em 2000 a convite do Flávio Cassalad. Quando eu saio do IPHAN, eu vou para trabalhar no IEFA a convite do Flávio Cassalad, um grande amigo, uma pessoa que eu admiro profundamente. Eu vou citando alguns nomes que são realmente meus gurus. Vou te contar uma coisa. Eu e Flávio fomos colegas no Colégio Estadual Central. Eu estudei lá também. Eu e o Flávio, nós somos conterrâneos, somos da mesma sala, inclusive, né? Pois é. Você é uma pessoa inteligentíssima, né? Tem uma admiração muito grande, pessoa muito inteligente. Também acho. E humanista também, né, Hernani? Eu tenho uma admiração profunda por ele. Sim. E gratidão, né, pelo fato de ele me ter levado para lá. E eu fui trabalhar com o ICMS, Critério de Patrimônio Cultural, que eu considero um mini EFA, porque a gente tem que dominar todo o trabalho de tombar, hoje de registrar, a parte financeira, né, que hoje o recurso existe um estímulo para eles terem fundos municipais de patrimônio cultural, aí eles investem em recursos, essas coisas foram sendo construídas. Então, com essa trajetória do ICMS, eu acho que eu fui adquirindo todo um conhecimento que eu acho técnico necessário para estar hoje à frente do IEFA. Mas eu fui diretora do IEFA de 2011 a 2015, início de 2015, na gestão Fernando Cabral, que é outra pessoa que eu admiro profundamente. Eu estou citando nomes, são as pessoas que eu realmente admiro muito. E na época do governador Anastasia, e aí consolidamos o trabalho, acho que é um trabalho que teve continuidade, criamos uma série de instrumentos que estão até hoje no IEFA, a rodada do ICMS, a gente criou nesse período, esse diálogo ampliado. E quando eu saio do IEFA, eu muito interessada em conhecer as pessoas mais profundamente, eu estudei 4 anos de psicanálise. Eu não terminei o curso, não atuei como psicanalista, mas a teoria me ajudou demais a qualificar a minha escuta, que sempre aconteceu.
eu chego agora ao IEFA, e eu falo isso muito com o secretário Leônidas, que é outra pessoa que eu admiro muito, ele e sua equipe, Milena Pedrosa, que eu amo de paixão, eu a considero quase que uma filha, desejo tudo de bom para ela vai andar para frente muito mais, que ela vai atingir patamares que inimagináveis, né? E chego no IEFA, Milena é um encanto, e chego no IEFA sem uma perspectiva de que tempo eu teria no IEFA, porque foi o último ano do governador. O meu Zema, e a gente não sabia o que seria, né, dali para frente, mas muito alinhada com o secretário Leônidas nessa perspectiva social. O Leônidas é humanista também, é um cara que eu admiro pela cultura, pela clareza, né? E por toda a proposta que ele tem para o patrimônio, essa coisa do patrimônio a favor da comunidade, é um trabalho que a gente está fazendo, disponibilizando. O Palácio da Liberdade é um grande exemplo disso tudo, né? O palácio hoje deixou de ser ele é um palácio, continua sendo um palácio, mas para o povo, né? A Praça da Liberdade, como potencialmente explorada para o povo também, uma série de eventos, entendendo que o patrimônio é parte, contribui para a cultura, para o turismo, né? Houve um momento em que o turismo era o patinho feio dentro do patrimônio, hoje ele é importantíssimo, né? Para a sustentabilidade do patrimônio cultural, né? E quando eu continuo, né, nessa trajetória do segundo governo, eu consigo dar para o IEFA um perfil mais adequado ao que eu penso, com a oportunidade que eu tive de nomear novos diretores, e identifico, aí eu vou citar a Débora Raíza, que é outra referência hoje para mim, principalmente no patrimônio imaterial, a Ângela Dolabella, que nunca foi efetiva do IEFA, nenhuma das duas é efetiva, mas que tem uma trajetória grande, um conhecimento muito grande, tanto da matéria quanto da própria instituição, e sempre colocando a instituição acima de qualquer coisa. Então, quando a gente toma decisões, a gente primeiro avalia a instituição, porque somos passageiros e a instituição tem que permanecer, porque tem mostrado um resultado muito grande. E sempre nesse foco do patrimônio cultural de forma inclusiva. Eu tive em Chapada do Norte, na festa do Rosário dos Homens Pretos de Chapada do Norte, e a minha presença lá me transformou, me fez uma pessoa melhor, diferente, com muito mais fé. É impressionante. Aí eu faço um tributo aqui à rainha desse ano, que é minha xará, Marília, a Dona Cota, que é uma pessoa que ela não me benze, mas é uma benzedeira ela irradia bondade, sabe? Então, são pessoas únicas que a gente está conhecendo na vida. Então, o trabalho, além dessa questão da gestão, da gente estar podendo empreender uma nova diretriz do patrimônio, não um patrimônio que seja mantido apenas para tutelar a matéria, mas para colocar essa matéria sustentável, que possa ser preservada no sentido material mesmo, mas que possa ser usufruído também pelo uso adequado, para que a gente possa colocar esse patrimônio, que até hoje foi conservado, a favor da comunidade. E isso vai gerar muito mais facilidade para garantir a preservação. Que antes a gente ficava naquela luta, né? Eu faço fiscalização, impede obra, isso ainda acontece, muita obra irregular, mas a gente não diz não, que é a minha prática desde Ouro Preto, a gente diz o que é possível, não, mas se você fizer assim, eu fazia muito em Ouro Preto isso, você corrige o rumo e nós vamos chegar no resultado que você quer. Então, esse é o foco que a gente está adotando hoje no IEFA. E muito alinhado com essa política de turismo, né? Muitas pessoas, às vezes, criticam o turismo e a cultura estarem dentro da mesma secretaria, mas é uma visão ainda que não compreendeu exatamente como que os dois se casam. O turismo, inclusive, em Minas Gerais, o Leônidas fala isso muito, é prioritariamente cultural. Olha, Marília, eu compreendi isso quando Leônidas foi presidente da Belotur e também presidente da Fundação Municipal de Cultura. Isso. Aí eu entendi, eu aprendi com ele que a cultura e o turismo não se andam separados. Isso. Né?
Isso é uma continuidade de política. Exato. Havia uma resistência, sabe, Hernani, na área do patrimônio cultural em relação ao turismo, até porque a fala era muito superficial, se dizia que o patrimônio só era justificado, tombar, se houvesse turismo. E não é bem isso, né? O turismo é uma linha de trabalho, é uma cadeia de trabalho, mas também, dentro dessa cadeia, se inclui o lazer, o prazer, que todo ser humano necessita, né? Aí na psicanálise a gente vai entender um pouco isso. Então, não tem como separar, não tem como separar, né? E eu acho que a gente tem aí uma grande... Isso tem atraído muitos parceiros. A minha experiência em relação a essa fala da importância do patrimônio foi Ouro Preto. Quando eu estive lá, o Centro de Artes e Convenções foi criado em Ouro Preto, foi construído e mudou. A cidade parou com toda a tristeza que ela tinha em relação aos nãos que vinham, né, em relação aos projetos que eles queriam, porque eles passaram a perceber que vinha um turista qualificado. Na época, o nosso consultor foi Jorge Norman. Ele percebeu que o turista que passou a vir a Ouro Preto, ele ficava mais tempo, e com aquilo eles começaram a ter pousadas, restaurantes, movimentação, alegria na cidade. O alcoolismo, eu não sei te dizer com dados precisos, mas acredito que tenha diminuído, porque as pessoas em Ouro Preto não tinham lazer, elas não tinham espaço. Ouro Preto tem toda uma justificativa da criação dele, né? Ele todo feito para ser fiscalizado, né? As casas tinham que estar no alinhamento, não podia ter muito afastamento para as pessoas do passado, tem todo um urbanismo que justificava o contexto do século XVIII, né? E a cidade sofria um pouco com isso. O Centro de Artes e Convenções mudou por completo a cultura local, e é resultado do turismo. Então, essa experiência muito rica, ela é comprovante de que o turismo e patrimônio cultural, ao se aproximarem, ambos os setores se lucram, né? É bom para todo mundo. Então, e a Secretaria hoje se ecute com esses dois segmentos, o turismo, inclusive, crescendo muito mais que a média nacional, né? Isso eu acho que é um orgulho que a gente tem. Temos a cozinha mineira, nós estávamos falando sobre os trabalhos atuais da cozinha mineira. Hoje, o queijo, os doces, né? O café, que a gente não pode esquecer, a cachaça, cerveja artesanal. Tem muita coisa, né, Marília? Tem muita coisa. Muito. Por isso que eu brinco com a Débora. Débora, você vai ter muito cerveja. Mas, o Hernani, é muito interessante, porque a gente começou com o registro como a cozinha como sistema agrícola, né? É um sistema da culinária mineira que ele não pode ser olhado só como um pequeno segmento, ele é um sistema mesmo, né? E o que eu acho que caracteriza mais a gente, na época do registro, havia algumas questões que se colocavam. Onde que a gente vai inscrever o registro da cozinha? Como lugar, ela também é como lugar. Dentro da casa, a gente recebe as pessoas na cozinha, né? O mineiro por princípio, alimento. E eu acho que até é muito simbólico isso. Que alimento é esse? O que alimenta o corpo alimenta a alma, né? Então, na realidade, existe aí toda uma convivência, né, de valorização de uma série de setores. Então, a cozinha está em todo lugar, né? A cozinha, eu acho que é Minas por excelência. Eu te falo mais, sabe, Marília? Eu te falo mais. No trabalho corporativo, todos os negócios são feitos ao redor de uma mesa, almoçando, jantando. Então, se estendeu para fora da casa, né? Porque ela é uma cultura local. É uma cultura local. Né? E é diferente, né, Hernani? Quando a gente não vai a outros estados, não é essa... A hospitalidade é feita de forma diferente, né? Então, isso nos caracteriza demais, né? Então, esse é um dos trabalhos. O café agora está empreendendo, está acabando, né? Nosso tempo praticamente já passou bastante, porque a prosa está ótima. Acho que vai ter que ter no próximo ano outra conversa com você, viu? Porque é muita coisa. Então, tá bom. Espero com mais resultados para a sociedade. Eu queria que você deixasse uma mensagem. Bom, eu vou deixar como mensagem um provérbio que eu acho que me caracteriza, sabe? Eu sou de uma geração de muita resiliência, que é mais ou menos isso. Quando as raízes são profundas, a gente não teme os
as árvores não temem as tempestades. Eu acho que a gente tem que saber enfrentar o que vem, ter uma tranquilidade, uma escuta muito grande e sempre trabalhar na perspectiva de trazer soluções, entender os problemas como desafios e buscar soluções que a gente sempre encontra, nem que seja guardando um pouco o tempo. É mais ou menos isso. Isso, ótimo. Muito obrigado. Gostei demais. Como eu estou te dizendo, nós vamos continuar no próximo ano com essa conversa, porque essa conversa é muito rica, né? E muito mais coisas já terá acontecido. Obrigado Isso e um grande mesmo. abraço. Eu que agradeço pelo carinho. Abraço para todos e para você também. Obrigado. Tivemos aí, então, uma aula de patrimônio cultural, né, sob um olhar fantástico e que mostra claramente como é importante isso para Minas Gerais. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.